Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos reunidos hoje para podermos meditar este Salmo 7º. É o nosso 10º encontro de leitura do livro dos Salmos. Ouçamos o Salmo 7º. Lamentação de Davi. Ele a cantou para Javé, a propósito de Cush, o benjaminita. Javé, meu Deus, eu me abrigo em ti. Salva-me dos meus perseguidores todos. Liberta-me, que não me apanhem como um leão e me estraçalhem e ninguém me liberte. Javé, meu Deus, se eu fiz alguma coisa, se cometi alguma injustiça, se paguei com mal a quem me fez o bem, se poupei sem razão a quem me oprimiu, que o inimigo me persiga e alcance, que me pisoteie vivo por terra e aperte o meu ventre contra a poeira. Levanta-te, Javé, com tua ira. Ergue-te contra o abuso dos meus opressores. Acorda, meu Deus. Decreta um julgamento. Que a Assembleia dos Povos te cerque. Assenta-te sobre ela no mais alto. Javé é o juiz dos povos. Julga-me, Javé, conforme a minha justiça e segundo a minha inocência. Põe fim à maldade dos injustos e apoia o justo, pois tu sondas corações e rins, ó Deus justo. Quem me protege é Deus. Quem me protege é Deus, que salva os corações retos. Deus é um justo juiz. Deus ameaça a cada dia. Se não se convertem, ele afia a espada, estica o arco e aponta. Prepara suas armas que matam. Apontam as suas flechas de fogo. Vejam, o injusto concebeu a injustiça. Está prenhe de ganância e dá à luz a mentira. Ele cava e aprofunda um buraco e acaba caindo na cova que fez. Sua ganância se volta contra ele. Sua violência lhe recai na cabeça. Eu agradeço a Javé por sua justiça e canto ao nome de Javé Altíssimo. Este é o nosso Salmo 7º. Este é o nosso 10º encontro. O Salmo 7 é do período pós-exílio da Babilônia. Pertence, então, ao período sacerdotal, ao período teocrático, isto é, as normas civis, entre aspas, correspondem às normas religiosas. O poder
é um poder divino que rege a sociedade. É ligado ao período da construção da cidade de Jerusalém e do templo. Javé é o juiz justo. O contexto do salmista se refere ao momento da história de Davi. Lamentação de Davi. Ele a cantou para Javé, a propósito de Cush. Esta introdução quer mostrar uma realidade que aconteceu na história, mas que o povo de Deus está vivendo naquele momento diante também dos inimigos que colocavam, que ameaçavam, no caso ali, a vida do salmista, e que ele vai então buscar refúgio em Javé. Este é um salmo de súplica individual. Versículo 2. Javé, meu Deus, eu me abrigo em ti. Salva-me dos meus perseguidores todos. Liberta-me. Javé, meu Deus. O salmista aqui inicia com uma invocação do nome de Deus, Javé, e acrescenta, meu Deus. Eu me abrigo em ti. Confio em ti. Em ti continuo colocando minha esperança. Me coloco debaixo da tua proteção, quer dizer o salmista. É um homem de fé, que invoca e confia em Deus. Nessa súplica individual, meu Deus. Salva-me de meus perseguidores todos. Pode-se dizer, salva-me. Depois, liberta-me de todos os meus perseguidores. Duas realidades de súplica. Liberta-me. Versículo 3. Que não me apanhem como leão e me estraçalhem e ninguém me liberte. Que não me apanhem é um receio do salmista, que o angustia. Temo que despedaçam minha vida como um leão. É uma comparação, é uma metáfora. A ferocidade do leão quando ataca a presa. Ninguém me liberte, diz o salmista. Não terá ninguém para me tirar das patas dos leões, dos perseguidores. Estes perseguidores são leões ferozes que querem despedaçar o salmista. Javé, meu Deus, se eu fiz alguma coisa, se cometi alguma injustiça, diz o salmista. Javé, meu Deus. Agora, esse Deus aqui, ele não usa Javé, ele usa Elohim. Senhor. E coloca a frase no condicional. Se cometi alguma injustiça. O autor, nesse condicional, quer mostrar a sua inocência. Parece lembrar Zaqueu quando diz a Jesus, se por acaso prejudiquei alguém,
dá a entender que Zaqueu era uma pessoa honesta, mas se ele fez, ele iria corrigir. Aqui é um condicional, se cometi alguma injustiça. Né? O salmista, então, inicia com um juramento, uma imprecação, condenando a si mesmo se por acaso ele tenha feito alguma coisa de errado. Se cometi alguma injustiça. O mal mencionado segue no próximo versículo, que diz: se cometi o crime que meus inimigos atribuem a mim, né? Perseguindo-me então por esta razão. Se cometi injustiças por minha própria mão, se minha mão fez alguma coisa má, ou se roubei riquezas para minhas posses, tirar do outro ou tirar de alguma coisa que não é minha. O homem deve viver do seu próprio trabalho. Se paguei com mal a quem me fez o bem, diz o salmista. Isto é, e se poupei sem razão a quem me oprimiu. Se paguei com mal a quem me fez o bem. Se paguei com mal quando eu era obrigado a recompensá-lo pelo bem que ele me fez. Talvez no mundo de hoje, o maior problema é o reconhecimento do bem dos outros que fazem a nós. Essa situação é uma situação gritante. E ele diz: se poupei sem razão, deixando escapar o meu adversário. Isto é, se o deixei escapar. Existe uma relação de recompensa que faz de um ato injusto. Não se reconhecer e recompensar quem te fez o bem é ingratidão. Deixar de punir o que faz o mal, deixá-lo ir sem punir. Isto é um ato injusto com aquele que faz o bem. Versículo 6. Que o inimigo me persiga e alcance, que me pisoteie vivo por terra, e aperte o meu ventre contra a poeira. São causas condicionais. Se por acaso ele fez isso, então que ele tenha a recompensa do mal que ele fez, ou da omissão que ele fez. Que meu inimigo me persiga. Se agir mal como consequência, seja castigado com a perseguição dos inimigos. Que o inimigo persiga minha vida, me pisoteie vivo por terra, esmague pisoteando, esmagando no chão a vida do salmista, e aperte o meu ventre contra a poeira. Faça do pó a morada da minha alma. Quando prostrado no chão, que meu inimigo me pisoteie, que meu inimigo jogue minha honra no pó, e ali, que eu possa permanecer. Ele então diz no versículo 7, levanta-te, Javé, com tua ira. Erga-te contra o abuso dos meus opressores. Acorda, meu Deus, decreta um julgamento. O salmista diz, levanta-te, pedindo a Deus para poder
se fazer presente naquele momento. O salmista conclui sua imprecação que ele dirige contra seus inimigos e suplica a Deus Javé que se levante contra os seus perseguidores. Com tua ira, com a ira com que Javé destrói seus inimigos, como leão para combatê-los. Erga-te contra o abuso dos meus opressores, com fúria, que Javé derrube meus adversários. Diante do julgamento de Javé, decretou: desperte, acorde em meu favor, com a vingança reservada por ti contra meus adversários. O salmista não faz o mal, não destrói, mas ele suplica a Deus que faça justiça diante do mal que ele está presenteando, estão fazendo também contra ele. Versículo 8. Que a Assembleia dos Povos te cerque. Assenta-te sobre ela no mais alto. A Assembleia dos Povos aqui é a congregação das tribos de Israel. A tribo de Israel vem aqui denominado como povos. Te cerque. Que eles possam circundar o templo de Javé, o templo reconstruído, em torno do teu altar, numa cerimônia de agradecimento. Nós estamos aqui já no segundo templo. Então, a Assembleia dos Povos de Israel é chamado a este culto, né, junto de Deus. E ele diz: assenta-te sobre ela. Isto é, invocando Deus para que esteja presente sobre a congregação dos povos, Israel, o povo eleito, Israel resgatado, recuperado do pós-exílio. No mais alto. Essa expressão que era usada para o rei mortal, agora vem usada para Javé, para que lidere o povo na batalha e celebre a vitória quando dá procissão. Então, a parada da vitória de retorno ao palácio. Aqui é o triunfo, né? Onde se fazia uma grande procissão de vitória. Deus voltará para seu palácio residencial nas alturas, enquanto o povo de Israel circula seu altar em procissão de alegria, em alegre triunfo. Javé é o juiz dos povos. Julga-me, Javé, conforme a minha justiça e segundo a minha inocência. Javé julgará os povos. Javé é o juiz dos povos. Ó Javé, Javé que julga todos os povos da terra com justiça. Então o salmista diz: julga-me assim também como julgas os povos. Conforme a minha justiça e segundo a minha inocência. O salmista tem noção da sua consciência, de ser justo e inocente, embora atacado. É o justo que é atacado, desprezado, perseguido pelos injustos. Também faz um pouco desta referência a Jesus, o justo que foi perseguido pelos injustos. Que eu possa ser recompensado de acordo com a justiça e integridade nas quais conduzo minha vida. Versículo 10. Põe fim à maldade dos injustos e apoia o justo, pois tu sondas corações e rins, ó Deus justo.
Põe fim à maldade dos injustos, dos maus, isto é, agora, não é depois, né? Mas agora. Põe fim agora à maldade dos injustos. Que o ímpio injusto seja destruído por sua própria maldade. Mas apoie o justo, Javé. Que Javé estabeleça o justo em seu lugar, e assim ele não cairá. E diz o salmista: pois tu sondas corações e rins, ó Deus justo. Diz o salmista: que minha justiça seja revelada a ti, ó Javé. Versículo 11. Expressão de confiança. Quem me protege é Deus. Deus aqui, Elohim, Senhor, que salva os corações retos. Deus é aquele que defende o justo. Deus não pode defender a injustiça. Se Deus defende a injustiça, coloca pano quente na injustiça, ele é tão injusto quanto o ato injusto daquele que fez o mal. Então Deus não pode ser bom se ele faz um pacto de aceitar a injustiça. Quem me protege é Deus, que salva os corações retos. Deus é aquele que defende o justo, que vive a aliança na observância da lei, pedindo ao homem para observar a lei, a justiça que vem da lei, na relação da aliança, a relação com Deus, mas também a relação com o próximo, de justiça. Salva os corações retos. O coração do mal vem descrito como pervertido, enquanto o coração do justo é descrito como íntegro. Versículo 12. Deus é meu justo juiz. Deus ameaça a cada dia. Deus é meu justo juiz. Ele julga aquele que é justo. Justo aqui vem como objeto direto do juiz. Deus é um juiz justo. É um qualificativo da ação divina em relação aos seres humanos, seja ao bem, seja ao mal. Deus é justo. Não é? É Deus que age com justiça. Isso não descreve Deus. A ação de Deus é justa. Deus ameaça a cada dia. Ameaça seus inimigos o tempo todo. Deus julga os justos cada dia e com fúria conta os inimigos cada dia. Isto é, Deus age contra os seus inimigos cada dia. Ele sempre salva o justo e sempre se vinga dos maus, se vinga dos perversos. Versículo 13. Se não se convertem, ele afia a espada, estica o arco e aponta. Se não se convertem, se não se arrependem, Deus ainda dá sempre a oportunidade ao arrependimento. Né? Então, que eles deveriam desviar do seu mau caminho, mas se não convertem, Deus afia a espada, estica o arco e aponta. Ele se torna um guerreiro que combate o inimigo e sai para a guerra. A resposta diante desta guerra é que os ímpios, os maus, preparam suas armas que matam, apontam suas flechas de fogo. Deus prepara os instrumentos da morte, ao homem perverso, inimigo, ao homem mau. Este mesmo homem mau prepara para si mesmo os instrumentos de morte mencionados acima. As escolhas de não ser justo, de cometer o mal,
de escolher o mal é uma atitude ética. A pessoa arma para si mesma a própria destruição se não se converter. Aponta as flechas de fogo. É um artifício de batalha, numa guerra contra Deus. No fundo, as pessoas más fazem uma guerra contra o bem, mas também contra Deus. É uma oposição a Deus. Não é? Versículo 15. Vejam, o injusto concebeu a injustiça, está prenhe de ganância e dá à luz a mentira. Isso aqui é muito importante no Salmo. É uma metáfora. O injusto é como a gestante que gera o mal, que gera a mentira. Vejam, como se o salmista estivesse indicando com o dedo, denunciando. O injusto concebe. Faz referência à concepção, início da gravidez. Ele gerou a iniquidade, gerou a mentira, ato moral onde a pessoa se torna responsável pelos seus atos. Versículo 16. Ele cava e aprofunda o buraco e acaba caindo na cova que fez. Ele cava, aprofunda o buraco, o ímpio. O homem perverso, segundo o salmista, é como aquele que planeja esquemas maus para caçar e fazer as pessoas caírem no buraco. Armadilhas que eles cavam, caem na cova que eles próprios fizeram. O feitiço vira contra o feiticeiro. Versículo 17. Sua ganância se volta contra ele, violência recai na cabeça. O mal desejado retorna para aquele que cavou a cova. E a própria cova se volta contra ele, a própria armadilha se volta contra o mal. Sua ganância é seu próprio crime. E o versículo 18. Eu agradeço a Javé por sua justiça e canto ao nome de Javé Altíssimo. O salmista, a ser salvo, expressa sua gratidão a Deus com um canto de ação de graças ao nome do Senhor Altíssimo, Rei Altíssimo. Eu termino com uma nota, quando ele diz rim e coração no Salmo. Quando mencionados juntos, significa quase sempre o homem interior, o ser humano interior, na sua integridade interior, que só Deus conhece. Nós mesmos não nos conhecemos a nós mesmos. Há uma realidade que só Deus conhece de nós mesmos. Deus sonda os rins e o coração. De Jeremias, no seu capítulo 11, no versículo 20, o Jeremias, no capítulo 20, no versículo 12. Os rins, no Antigo Testamento, são considerados a sede da consciência humana e por isso estão ligados aos atos morais de discernimento. Então, agora que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção. Possamos refletir sobre este salmo, diante da nossa consciência, se realmente devemos mudar de vida, porque o nosso Deus é um Deus justo, mas é também um Deus bom. Ele expressa a sua justiça na sua bondade, ele expressa a sua bondade na expressão da justiça, mas pede de nós uma atitude diante das pessoas. Jamais fazer o mal àqueles que nos querem o bem, mas sempre exigir daquele que age mal uma atitude de mudança, porque nós não podemos colocar pano quente nos erros de ninguém. Deus, nossa luz, Deus, nossa força, Ele, nossa alegria. Que Ele nos acompanhe. Amém.